Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Georgênio, curso Elos Líder. Estamos aqui preparando vocês para a Academia do Barro Branco, CFO São Paulo, curso de formações de oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vocês vão ter uma oportunidade inédita de ingressar num curso que dará um futuro brilhante para vocês. Aqui a gente vai gerar os conhecimentos para vocês conseguirem entrar na prova. Nós vamos fazer uma revisão de questões da Fundação Getúlio Vargas, que é a organizadora do concurso. Vocês vão passar por todo o conteúdo programático através de questões e simultaneamente a gente vai explicando o conteúdo para vocês. Vai ser uma aula dinâmica, uma aula importante que vai fazer o equilíbrio entre você entrar ou não entrar no curso de formação de oficiais. Hoje eu vou tratar com vocês do assunto de química. A química vai desequilibrar porque muitas pessoas não vão conseguir acertar esse conteúdo. Você vai acertar as questões e você vai passar na frente e depois vai para as provas específicas. Muito legal. Então a gente vai começar a questão com a Fundação Getúlio Vargas no primeiro tópico da matéria, que diz aspectos macroscópicos da matéria, já indo para a questão da Fundação Getúlio Vargas, que diz assim: um experimento de laboratório para estudo de misturas foi realizado em uma aula prática, empregando as substâncias da tabela seguinte. Então tá lá, ó. São 4 recipientes e as substâncias são tetacloreto de carbono, fórmula CCl4, o benzeno C6H6, a água H2O e o iodo I2. Se você olhar ao lado, você vai ver as densidades de cada uma das substâncias. O tetacloreto 1,6, a substância de maior densidade é o iodo de 4,9. A densidade da água intermediária, que é 1. E o que ele faz? Na questão, os alunos documentam os reagentes por meio de fotografias. Se você observar, ó, são 4 recipientes, 4 substâncias e 3 reagentes. Um deles já ficou de fora. E essa substância sólida refere-se ao iodo. Muito bem. Uma fotografia do resultado da mistura dessas 3 substâncias seguida da agitação e da decantação é representada a seguir. Se você observar bem na substância, ela tem 2 fases. 2 fases, são 3 substâncias que ele utilizou. Significa que uma delas foi dissolvida. Uma delas foi dissolvida. Para resolver a questão, o que a gente vai fazer? Diz a pergunta: é correto afirmar que no tubo de ensaio contendo a mistura do experimento, a fase superior é composta D e a fase inferior é composta D. Ele quer saber como são preenchidas as lacunas. Vamos voltar na tabela para poder analisar os dados. Primeiro, nessa questão número 1 da GV, o que a gente irá observar para resolver a questão? Primeiro aspecto, ele está falando de substâncias. Essas substâncias, eu já vou dar o tópico aqui, elas podem ser simples e compostas. As substâncias podem ser simples e compostas. A substância que é simples, ela só possui um único elemento químico. Por exemplo, o O2, o gás oxigênio, é uma substância simples. Uma substância composta, ela possui mais de um elemento químico. Por exemplo, a água, H2O. Substâncias simples, substâncias compostas são substâncias puras. São substâncias puras. Qual que é a condição que seja substância pura? Ela possui fórmula química. Tanto a substância simples como a composta possui fórmula química. Ela tem condições em fórmula química. As duas têm. Ela possui também densidade. Se a gente observar na tabela, vamos olhar na tabela, todas as substâncias têm a sua densidade específica e tem temperaturas de fusão e
ebulição constantes. Tá aí, ó, os 3 tópicos importantes que a gente precisa de uma substância pura: temperatura de fusão e ebulição constantes. Então, uma substância pura, ela possui fórmula química, tem a densidade não varia e temperatura de fusão e ebulição são constantes. Se a gente analisar as substâncias, a gente vai ver que a mais densa, ou seja, aquela que tem maior massa por centímetro cúbico, é o iodo, 4,9. E aquela que é menos densa é o benzeno, que é 0,88. Muito bom. Então, o que a gente vai fazer para resolver essa questão? A gente olha na mistura e observa que no tubo se formaram 2 fases. A primeira fase, ela está incolor numa única substância. Então, essa primeira fase, ela está incolor numa única substância. Entende-se que na primeira fase que eu tenho uma única substância, a fase de baixo. Então, a fase de baixo, por exemplo, ou eu posso ter água, ou eu posso ter o tetracloreto de carbono, ou eu posso ter o benzeno. Aí, se eu observar novamente na tabela, eu vou verificar que a fórmula da água, substância composta, é H2O. A fórmula do iodo, que é o sólido, é I2. E a fórmula do benzeno é C6H6. O que a gente observa nessas estruturas? Sem aprofundar muito por enquanto no conteúdo, eu observo que na água eu tenho o átomo de oxigênio e tenho 2 átomos de hidrogênio. Átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Então eu observo que eu tenho diferentes elementos formando a mesma substância pura composta a água. Então aqui na água, especificamente, o oxigênio, ele vai ser o polo negativo da molécula. É o polo negativo da molécula, o oxigênio. E o hidrogênio é o polo positivo da molécula. Observe, já definimos que as substâncias podem ser simples ou compostas. E agora estou falando para vocês de polaridade, diferenças. Olha só, aqui eu tenho o oxigênio, polo negativo, e o hidrogênio, polo positivo. Então eu digo que essa molécula aqui é uma molécula que ela é polar. É uma molécula polar, porque eu tenho um polo negativo, o polo positivo, que é o hidrogênio. O oxigênio, ele tem maior número de elétrons na última camada, daqui a pouco a gente aborda isso, por isso que ele é o polo negativo. E o hidrogênio é o polo positivo. Se você observar no iodo, o iodo vai ser uma molécula o quê? Apolar. Por que apolar? Olha, observe, os 2 ligantes são iguais. Eu tenho aqui iodo e iodo, não tenho diferença de eletronegatividade. Então, aqui eu tenho uma molécula apolar, eu não tenho polo negativo, eu não tenho polo positivo, então a molécula aqui é apolar. Aí eu entendo o seguinte, um mantra que a gente vai seguir para resolver a prova da GV. Substância polar é dissolvida em solvente polar. Então aqui eu estou falando substância polar é dissolvida em solvente polar. Polar com apolar. Quem tem polo positivo e negativo com quem tem polo positivo e negativo. E aqui
Mesma coisa eu digo, substância apolar com solvente apolar. Então significa o quê? Polar com apolar, polar com polar, apolar com apolar. Substância polar com solvente apolar. Por exemplo, água dissolve o açúcar. O açúcar é polar, a glicose é polar. O iodo, que é apolar, porque eu não tenho polo positivo e negativo, não se dissolve na água. Ah, vem a dica aí, ó. O iodo não se dissolve na água, porque o iodo, ó, é apolar. O iodo é apolar. Eu não tenho polo positivo e não tenho polo negativo. Polar com polar, apolar com apolar. Agora, eu já sei que uma fase vai ser a água. E na fase da água eu não posso ter dissolvido o iodo. Se você observar no benzeno, sem mostrar a estrutura, ó, C6H6, ele está geométrico. Esse aqui também é polar. Derivados de petróleo são todos apolares. Para não pensar na estrutura, você vai pensar assim, ó. Óleo apolar, não dissolve na água. Água é polar. Então, a gente vai verificar o seguinte. Na figura misturada, ele estava usando 3 substâncias. A substância de baixo é a água e ela está sozinha. Já sei por quê, porque a água é polar. O iodo, ele está dissolvido no apolar. Apolar, nós temos quem? A gente volta lá na tabela e dá uma olhada, ó. Nós temos o benzeno e nós temos o tetacloreto. Eu vou analisar nas densidades. A densidade da água é 1 e do tetacloreto é 1,6. Então, como do tetacloreto é 1,6, se eu misturasse água e tetacloreto, o tetacloreto ficaria embaixo. Ele ficaria embaixo, mas o que está acontecendo aqui? Sozinho, polar, eu tenho a água. Então, a fase inferior é de água. Na fase superior, eu devo ter um líquido menos denso que a água. No nosso caso aqui, ó, menos denso que a água é o benzeno, não o tetacloreto. O benzeno, e dissolvido nele, eu tenho o iodo. O iodo se dissolve no benzeno, porque iodo é apolar. Então é correto afirmar que no tubo de ensaio contendo a mistura do experimento, a fase superior é composta de benzeno e iodo, e a fase inferior é composta de água. Então, como é que a gente resolveu essa questão? A gente primeiro definiu substância simples e composta, observou que tanto a substância simples, o único elemento, e a substância composta possui 2 elementos, são puras. Então eu tenho aqui substâncias puras, uma simples, outra composta. Observei que a água é polar porque ela tem um polo negativo e positivo. Busquei um mantra. Qual que é o meu mantra? Substância polar é dissolvida em solvente polar. Substância apolar é dissolvida em solvente apolar. E aí resolvemos a questão, uma questão de nível médio. A GV não entrega nada facilmente, hein? Vamos lá? Próxima questão, questão número 2. Também sempre GV. A química é responsável pela melhora em nossa qualidade de vida, está inserida em nosso cotidiano de muitas formas, em substâncias e misturas que constituem diversos materiais. Tá aí, ó. Assinale a alternativa que apresenta. Olha aí, ó, a gente acabou de definir, hein? Questão número 2, acabamos de definir substância simples, ó que legal. Substância composta, mistura homogênea e mistura heterogênea. Substância simples eu já sei. Um único elemento, tem fórmula química, tem
densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição constante. Substância composta tem dois elementos. Fórmula química, também ponto de ebulição, ponto de fusão constante. Agora, mistura, eu não tenho uma só substância. Eu tenho duas ou mais substâncias misturadas. Por exemplo, a mistura aqui eu tenho um frasco, eu chamo esse frasco de Becker. Aqui eu posso ter a água no estado líquido, ó, substância composta pura. E eu posso ter junto da água o etanol, que é o álcool, ó, álcool hidratado. Aqui estado líquido também, eu tenho água e etanol. Água e etanol, eu enxergo uma única fase, eu digo que essa mistura é homogênea. Mistura homogênea, no caso aqui, eu estou falando de líquidos. Posso ter mistura homogênea sólida? Posso sim. As ligas metálicas, por exemplo, o bronze. No bronze eu tenho cobre misturado com estanho. Observe que eu estou falando a palavra misturado, não estou falando que é único. Eu tenho o latão, o latão. No latão eu tenho o zinco e o cobre. Eu tenho também o aço. O aço é uma mistura homogênea. Observe, estou falando misturas homogêneas que podem ser líquidas, sólidas, e os gases sempre formam misturas homogêneas. No aço eu tenho o ferro e o carbono, que permite a maleabilidade. E se eu quiser o aço inoxidável, além de ferro e carbono, eu coloco aqui também o níquel e o crômio. Níquel e crômio formam também o aço inoxidável junto com ferro e carbono. Tudo isso aí é uma única fase e eu tenho heterogênea. Se na homogênea eu tenho uma fase, na heterogênea eu vou ter mais de uma. Numa mistura heterogênea, por exemplo, ó, na heterogênea, o que eu vou ter, hein? Eu tenho mais de uma fase, eu consigo enxergar mais de uma parte. Olha aqui meu frasco aqui, ó. Esse frasco se chama Erlenmeyer. Nesse meu Erlenmeyer, por exemplo, eu coloco aqui areia. Pode ser areia, não tem problema. Eu coloco a areia, coloco a água e o etanol, C2H5OH, que é a substância composta, ó. Água, areia e etanol. Aqui eu enxergo mais de uma fase, 3 substâncias, 3 componentes, mais de uma fase. Eu digo que essa mistura aí é uma mistura heterogênea. Quando eu tenho mistura heterogênea, eu tenho mais de uma fase. Mais de uma fase heterogênea. Substância simples, um único elemento. Substância composta também tem um único elemento. Água é uma substância pura, junto do etanol forma uma mistura. Duas substâncias compostas puras juntam, formam mistura. Mistura não tem fórmula. Muito bem. Na questão ele quer substância simples, substância composta, mistura homogênea e heterogênea. Muito bom. Substância simples não é a água. Então não pode ser a letra A. Proposição A não serve. B. Substância simples
Não há água, nós já descartamos. Opa! C, alumínio. O alumínio só tem átomos de alumínio, é uma substância simples. Ele quer substância simples, substância composta. O aço, acabamos de ver, aço é uma mistura do ferro com carbono. O aço não serve também. O aço não serve, então ele quer substância simples, substância composta. Agora eu vou na D. Alumínio simples está lá. Água composta está lá, tá certo. O aço, isso. Aço é uma liga metálica de ferro e carbono, tá aí. Nosso exemplo serve. E o granito, pensa no granito. No granito é uma mistura heterogênea. Minimamente eu tenho quartzo, feldespato e a mica no granito. Ficamos então com a letra D. Letra D, substância simples, substância composta, uma mistura homogênea que é o aço e uma mistura heterogênea que é o granito. Questão número 2, letra D. Muito bom. Vamos agora para 3. Em um experimento, a AGV é muito prática, hein? Ela tenta associar, ela associa conteúdo programático com o seu cotidiano. Em um experimento na aula de laboratório de química, um grupo de alunos misturou em um recipiente aberto a temperatura ambiente 4 diferentes substâncias. Então tá lá, ele misturou 4 diferentes substâncias. Vamos a ela. De novo, ó, olha o padrão da questão, é o mesmo, hein? Polietileno em pó, 5 gramas, densidade 0,9. Água, quantidade 20 ml, densidade 1 grama por centímetro cúbico. Etanol, a densidade é 0,8 e o volume é 5 ml. E o grafite, 5 gramas em de densidade 2,3. A gente vai cair na mesma situação. Polietileno PET. PET não é solúvel na água. O polietileno não é solúvel na água, você pensa plástico. Lembra, derivados de petróleo são apolares. Lembra como é que a gente definiu? Substâncias apolares são aquelas que não são solúveis nos solventes polares. De novo no mantra: polar com polar, apolar com apolar. Se a água é polar, o petróleo é apolar. Então, o polietileno plástico não se mistura com a água. E eu já estou vendo, ó. Eu estou vendo, comparando a densidade da água com a densidade do polietileno, eu observo que a água ela é mais densa que o polietileno. Então significa assim, ó, polietileno em pó, significa que o pó, o polietileno, que é o plástico, que é o da PET, que ele está em pó, ele vai flutuar. Ele vai flutuar. Agora, observe, ó, água e etanol são líquidos que interagem. Quando dois líquidos interagem, pode cair essa palavra na prova da GV, você diz que eles são miscíveis. Água e etanol são líquidos miscíveis, eles interagem. Então a água e etanol interagem, ó, líquidos miscíveis. Então eu tenho uma fase só que contém água e que contém etanol. Observe que a quantidade de água é bem maior que a quantidade de etanol. Então a densidade da água ela vai ser preponderante na mistura. Olha, uma fase de água e etanol, outra fase menos densa, porque eu estou considerando a água de polietileno 0,9. E embaixo eu tenho o grafite.
é grafite em pó, por exemplo, o grafite da lapiseira. Observação importante: tanto o grafite quanto o diamante, grafite diamante, olha lá, ó, grafite diamante, o grafite, o diamante e uma substância chamada de fulereno, que é um supercondutor de corrente elétrica, eles são chamados de alótropos. A palavra que eu disse é alótropos. Alótropos são quando o mesmo elemento químico, no caso aqui o carbono, forma substâncias químicas diferentes, no caso o grafite, o diamante e o fulereno. O mesmo elemento químico forma essas três substâncias. Agora você vai pensar comigo que a densidade do grafite é 2,3. Ele vai ficar embaixo. E eu lembro que a fórmula da água é H2O. Oxigênio polo negativo, hidrogênio polo positivo. Então, praticamente, o que vai acontecer? Aqui eu só tenho carbono. Grafite não dissolve na água. O grafite é apolar. Então eu tenho uma fase que só tem o grafite mais denso. Uma fase que eu tenho etanol e água e outra fase que eu tenho polietileno. Vamos para a questão então. A tabela está entendida. Nas anotações dos alunos consta a informação correta de que o número de fases formada no recipiente e sua ordem crescente de densidade do menos pro mais. Nós temos quantas fases? São duas? São três. São três fases. E o menos denso de todos é o polietileno. Polietileno, o menos denso. Primeiro vem o polietileno, depois vem o água e etanol, que lembra que eu falei que são líquidos miscíveis. Líquidos miscíveis interagem, exemplo, água, etanol, água e acetona são miscíveis. Líquidos immiscíveis não interagem, por exemplo, água, óleo são immiscíveis, água e gasolina são immiscíveis. No caso da questão da Fundação Getúlio Vargas, que está organizando o nosso concurso aí para o CFO, eu tenho o polietileno em cima, tá lá. Eu estou entre a B e a C, hein? Polietileno. Depois eu tenho água e etanol. Olha lá, água e etanol. E por último, o mais denso, eu estou indo em ordem crescente de densidade, o grafite, que também é apolar, que é um alótropo do elemento carbono. Lembra? Alótropo do elemento carbono. Então a gente fica no total com a letra B. O que a gente precisou para resolver essa questão? Comparar na tabela as densidades e lembrar do mantra: polar dissolve polar. Apolar não dissolve no polar. Polar com polar, apolar com apolar. Então deu letra B. Legal, né? Questão boa da Fundação Getúlio Vargas. O padrão de questão da GV é sempre o mesmo. Você vai esperar uma questão dessa na prova e você vai acertar. É isso aí. Próxima questão, questão número 4. Diz assim: no esquema seguinte, que representa uma unidade de tratamento de água, são apresentados os reagentes químicos usados e as principais etapas de separação. Tá lá. Vamos ver o esquema então.
Tá lá, você tem a represa, onde é feito o bombeamento, são adicionadas as substâncias sulfato de alumínio, o cal e a cloro. Aí você tem a etapa 1, a etapa 2 e a etapa 3. Interessante que se você observar de 1 para 2, parece que as substâncias elas estão se depositando. Olha só, parece que elas estão indo para o fundão. Está indo lá para o fundão. Está indo para o fundão. Você está depositando essas substâncias. E essa mistura aí que você está enxergando na questão, essa mistura que tem o sulfato de alumínio, a cal e o cloro e a água que foi bombeada da represa com vários minerais, com várias impurezas. O cloro é adicionado à água porque ele tem uma ação germicida. A cal, que é a chamada cal, óxido de cálcio, cal viva em contato com a água, forma cal hidratada, é para aumentar o pH que estava ácido da água. E o sulfato de alumínio, ele vai formar, junto com as substâncias presentes lá na água, um grânulo. E parece que essa substância está indo para o fundo. E se você observar na figura, eu estou falando o grânulo que eu estou vendo lá, granulações. Se você observar nessa mistura, o que você vai ter basicamente? Você vai ter na mistura uma mistura heterogênea, porque tem mais de uma fase. E numa mistura heterogênea que você tenha líquidos, uma mistura heterogênea que você tenha líquidos, que tenha sólidos, uma das formas de você conseguir separar os componentes dessa mistura é deixar ir para o fundo. Ele vai para o fundo porque a gente já está especialista nisso, que é o padrão do AGV, por diferença de densidade. Quem é mais denso, o mais denso vai para o fundo e o menos denso fica em cima. Então o mais denso vai para o fundo. Essa situação de você deixar o mais denso ir para o fundo, esse processo você chama de decantação. Então aqui você tem uma decantação. O que é uma decantação? Você faz com que a substância mais densa vá para o fundo. Então numa decantação, a substância mais densa vai para o fundo. A decantação é um processo de separação de misturas heterogêneas. Outro processo que eu poderia usar para uma mistura heterogênea é a filtração. Eu posso fazer a decantação. Decantação eu separo por diferença de densidade. Por exemplo, se eu coloco lá, lembra? Coloco a água e o tetacloreto de carbono. A água tem densidade 1. O tetacloreto de carbono é maior que 1. O tetacloreto fica embaixo, a água fica em cima. Se eu coloco a água e o benzeno, a água embaixo porque é mais denso e o benzeno em cima porque é menos denso. Outra forma de eu separar essas misturas, eu posso fazer um processo que eles chamam de filtração. A filtração. Filtração eu uso, por exemplo, para água com barro. Água com terra, barro. Água com areia. Água com uma substância, com um sólido insolúvel. Não adianta eu filtrar água com açúcar. Água com açúcar, água com sacarose é mistura homogênea. Filtração é para misturas heterogêneas. Eu uso lá o meu funil. Aqui eu tenho um frasco para receber a mistura. Pode ser um becker. E aqui eu coloco o meu filtro, o funil, o filtro. Aqui eu tenho o filtro. Eu adiciono a substância que contém água. No caso aqui, a água passa.
E se fosse, por exemplo, a areia, ela ficava presa aqui, a areia. Esse é um processo. O processo do aspirador de pó também. No aspirador de pó eu tenho uma mistura de... No aspirador eu tenho uma mistura de areia, ou melhor, sólido e gás. Se você abrir o aspirador, você vai observar lá todo aquele pó e está misturado com gás. Ele tem um filtro lá que ele retém o pó. No caso do aspirador de pó, eu também uso uma filtração. E além disso, eu tenho um método que ele faz assim. Imagine que eu tenho lá isopor. Eu tenho isopor, pó de isopor e areia. Eu tenho pó de isopor e areia. E eu quero separar o pó de isopor da areia. Para separar o pó de isopor da areia, o que eu faço? Eu adiciono no pó de isopor com areia um líquido que possua densidade intermediária entre areia e pó de isopor. Por exemplo, a água. A água, se eu adicionar entre o pó de isopor e areia, o pó de isopor vai flutuar, a areia, que é mais densa que a água, vai para o fundo, e entre o pó de isopor e a areia eu tenho lá a água. Esse processo eu chamo de flotação. Filtração, flotação e decantação são métodos de separação para misturas heterogêneas. Se você observar na fase 3 aqui, ó, eu tenho uma fase intermediária que ele está chamando de reservatório de água final. Quer dizer, ó, a água aqui está numa densidade intermediária entre os ligantes todos aí, ó. Eu tinha vários sólidos e tenho a água numa densidade intermediária. Muito bom. É correto afirmar que o produto da interação da cal com a água e os nomes dos processos de separação mostrados na etapa 2 e 3 são respectivamente. Lembra, disse para vocês que a cal é adicionada à mistura para diminuir a acidez. Se ela diminui a acidez, o pH fica básico. Fica básico. Ele não fica ácido se ele diminui a acidez. Eu já descarto as proposições D e E. Eu sei que a D e a E não podem ser, é básico. Vamos voltar, ele está se referindo à etapa 2 e à etapa 3 respectivamente. Olha lá, ó. Na etapa 2, o sólido vai indo para o fundo. Se o sólido vai indo para o fundo, eu tenho o que eles chamam de decantação, filtração, flotação. Isso mais denso vai para o fundo, nós temos a decantação. Então a etapa 2 é decantação. Eu vou agora para a etapa 3. Na etapa 3, se eu lembrar, ó, eu tenho a etapa uma fase intermediária que tem a água. Água com densidade diferente dos sólidos a serem misturados. Eu tenho o que eles dizem que é a flotação. Então, ó, é básico, é decantação e não pode ser filtração. Porque eu estou adicionando água que tem densidade intermediária. É básico, é decantação e flotação. Letra correta, letra proposição C. Básico, decantação e flotação. Cristalização é adicionar uma substância para depositar e ir para o fundo. E a flotação é o líquido com densidade intermediária. O que atende aos requisitos da questão é a letra C. Como eu disse, a GV tem sempre o mesmo padrão de questão.
Vamos bater sempre nas questões, vamos fazer muitas questões que vocês vão acertar na prova. Questão número 5 agora. Misturou-se o mesmo volume de dois líquidos, 1 e 2, em um funil de separação e agitou-se. Após algum tempo e repouso, pôde-se verificar o aparecimento de duas fases distintas. O líquido 2 ficou por baixo e o líquido 1 ficou por cima, tá vendo? Ó? Vamos lá. Sabendo-se que 2 gramas de 1 ocupa um volume maior que 1,15 mililitros. Observe, ó, quando eu falo litro, mililitro, o L é maiúsculo, hein? 1,15 mililitros. E que 75 ml do líquido 2 pesam mais que 76 gramas. As densidades do líquido 1 e 2 são, respectivamente, de novo, estamos trabalhando com densidade, uma questão mais numérica, vamos para cima dela pensando nas contas. Vamos pensar um pouco, raciocinando com as contas, com a matemática. Então, vamos lá. Questão número 5. Voltando no texto, disse ele que, olha só, após um tempo em repouso, pôde-se verificar o aparecimento de duas fases distintas. O líquido 2 ficou por cima e o líquido 1 ficou por baixo. Então, tá lá, ó, o meu frasco, por exemplo, o Becker, o 2 aqui em cima e o 1 embaixo. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos entender quem que é o líquido 1 e o 2 numericamente, usando os dados que ele deu. Tá lá. Sabendo-se que 2 gramas de 1 ocupam um volume maior que 1,15 mililitros. Ó, então de 1, ele tem 2 gramas. E o volume é 1,15 mililitros. Tá aí, ó. 2 gramas e 1,15 mililitros. O 2, maior que 1,15. Maior que 1,15. O 2, ele disse que pesam mais que 76 gramas. Então, ó, no 2, 76 gramas. E o volume (75 ml). Está aí, ó. 75 ml. Então, esse aqui é maior. Só olhando os dados, eu já observo que a densidade é uma razão de massa dividido por volume. Tá aí, ó. Densidade é massa dividido por volume. Quanto maior for a massa, maior a densidade. Quanto maior for o volume, maior a densidade. Ou melhor, quanto maior for o volume, menor a densidade. Se você aumentar o volume aqui, ó, a densidade será menor. Então, ó, densidade e massa, grandezas diretamente proporcionais. E densidade e volume, grandezas inversamente proporcionais. Aí ele pergunta quem é o líquido 1 e quem é o líquido 2. E ele dá várias alternativas aí, ó. E a gente vai analisar. Muito bom. Como ele está dando o valor numérico, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa conta aí.
Eu vou dividir 2 gramas por 1,15 mililitros e vou descobrir um valor que dá isso. 2 gramas por 1,15 mililitros, claro que eu não vou fazer de cabeça, eu lembro o resultado. Eu lembro. Isso aí dá aproximadamente 1,73. 1,73 gramas por mililitro. Tá aí, ó. 1,73 gramas por mililitro. Tá aí. Agora, se eu dividir 76 gramas por 75 ml, isso aqui dá aproximadamente 1,013. 1,013 gramas por mililitro. Tá aí, ó. 1,013 gramas por mililitro. Então eu tenho lá o valor do 1, eu tenho o valor do 2, realmente o 1 é mais denso, só que o detalhe que ele falou é o seguinte, que esse número é um pouco maior que 1,15 mililitros. Então esse número aqui é um pouco menor que 1,73. Ah, entendi. E ele falou assim, que esse número aqui, 76, é um pouco maior que 76. Então, esse número aqui vai ser um pouco maior que 1,013. Todo mundo entendeu? E agora eu vou lá para as proposições e já estou observando que eu tenho um probleminha. Porque a minha massa está em gramas. Minha massa está em gramas. E no problema, a massa está em quilos. E segunda questão é que meu volume aqui está em ml. E se eu olhar na questão, o meu volume está em metro cúbico. Tá vendo? Ó? Então aqui eu tenho volume em metro cúbico, ali está em ml. Então eu tenho que transformar essa situação. Eu tenho que transformar grama por mililitro em quilogramas por metro cúbico. Tá aí, ó. Essa é a minha grande dúvida. Tem que passar gramas para quilogramas e mililitro para metro cúbico. Rapidamente eu digo o seguinte, que 1 grama, ou melhor, 1 quilo vale 1000 gramas. Então de grama para passar para quilo, 1000 gramas para 1 quilo, eu divido por 1000. Dividir por 1000. Tá aí, ó, de gramas para quilo eu divido por 1000, porque 1 quilograma vale 1000 gramas, então eu divido por 1000. Agora, 1 ml, eu vou escrever aqui em cima para não perder os dados. 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. Tá aí, ó. 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. E para chegar no metro cúbico, eu tenho que passar por decímetro cúbico e metro cúbico. Então, de centímetro cúbico para metro cúbico, eu passo, ó, centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico. Então, ó, como é 3 casas aqui, ó, 3 casas até chegar aqui, eu divido por 1 milhão. 1 milhão, ó, de 1 centímetro é igual, 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Então, de centímetro cúbico para metro cúbico, eu divido por 1 milhão. Então, aqui, eu divido por 1 milhão. Dividir por 1 milhão, tá aqui, ó. De grama para quilograma, ficou assim, ó. De grama dividir por 1000 é 1 sobre 1000.
1 sobre 1000 é 10 a menos 3. Então isso aqui vai ficar 10 a menos 3, porque dividir por 1000, e embaixo dividir por 1.000.000, vai ficar 10 a menos 6. 10 a menos 3 e 10 a menos 6. Opa, divisão de potência de base 10. Você conserva a base que é 10 e subtrai os expoentes. Menos 3 com menos 6 dá menos com menos dá mais. Menos 3 com mais 6 dá 10 a 3. Então, ó, de gramas para ml para virar quilograma por metro cúbico é igual eu multiplicar 10 a terceira. Eu multiplico por 10 a terceira e chego em quilogramas por metro cúbico. Voltando, ó, de grama para quilograma divido por 1000. 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. De centímetro cúbico para chegar em metro cúbico, ó, cúbico são 6 casas, divido por 1.000.000. Dividir por 1.000.000 é 10 a menos 6. Dividir por 1000 é 10 a menos 3. 10 a menos 3 com 10 a menos 6. Subtrai os expoentes, mantém a base. Menos 3 com menos 6 dá mais 6. Menos 3 com mais 6, 3. 10 a terceira, quilograma por metro cúbico. Já descobri a forma de eu transformar os meus resultados que estavam lá em gramas por ml em quilogramas por metro cúbico que está pedindo na questão. Aí, o que eu faço agora então? Eu vou pegar os meus dois resultados que eu tenho, vou pegar os meus dois resultados, olha lá, ó. Já sei a forma, é multiplicar por 10 a terceira. Eu vou pegar os meus dois resultados e vou transformar em quilograma por metro cúbico. É só eu multiplicar por 10 a terceira. Nós deduzimos aqui para vocês, hein? Vou lá e multiplico por 10 a terceira. Então isso aí vai ficar assim, ó. Multiplicar por 10 a terceira. No 1 eu tinha 1,73. 1,73 gramas por ml. Eu quero miligrama por quilograma por metro cúbico, que tem a alternativa da questão. Ando 3 casas. Eu vou andar 3 casas, dá 1.730 quilogramas por metro cúbico. Tá aí, ó. 1.730 quilogramas por metro cúbico. Tá aí a 1. Na 2, eu vou lá, pego o meu resultado, que é 1,013, multiplico por 1000, porque é 10 a terceira, andar 3 casas, então vai ficar, ó, será 1,013, 1,013 gramas por centímetro cúbico. Isso aqui vai ficar, anda as 3 casas, vai ficar 1, 2, 3, 1013. 1013, olha lá. 1013 quilogramas por metro cúbico. 1013 quilogramas por metro cúbico. 1013. Aí eu vou nas alternativas, aí eu falo, não tem 1.730. Não tem, porque ele falou, ó, que o volume aqui é um pouco maior do que 1,15. Então meu resultado vai dar um pouco menor do que 1.730. Um pouco menor do que 1.730 é 1.670. 1.670 quilogramas por metro cúbico é 1, que é o mais denso. E um pouco maior do que 1013, porque aqui, ó, é um pouco mais que 76, o numerador é um pouco maior.
Então, um pouco maior que 1013, eu vou nas proposições e acho 1015. Então, 1015 quilogramas por metro cúbico deu letra C. Tá aí, ó. Letra C. O que eu precisei para resolver essa questão? Primeiro, tive as iniciativas de calcular as densidades, razão de massa e volume dos dois. Observei que a densidade 1 seria um pouco menor. Observei, porque ó, aqui o divisor é maior. Observei que a densidade 2 seria um pouco maior. E fiz a conversão de gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico, que ele pediu na questão, quilogramas por metro cúbico. Para transformar gramas por centímetro cúbico em quilograma por metro cúbico, multiplica-se por 1000. Chego à conclusão que a letra correta é a letra C. É isso aí. Letra C. Questão número 5, talvez você achar foi um pouco mais trabalhosa. Foi um pouco mais trabalhosa e um pouco menos conceitual, mas está batendo sempre na mesma tecla. Vai cair densidade na prova de vocês, você que vai ser oficial da Polícia Militar. Então fique esperto na densidade, tá legal? Vamos seguindo, que não para nunca. Questão número 6. Questão número 6 é da GV também, sempre fazendo exercício GV, que é a organizadora do concurso do CFO da Polícia Militar. Vamos então para a questão número 6 da GV. O que diz essa questão? Vamos a ela. Vamos estudar ainda no primeiro tópico. São 6 que a gente está estudando, batendo bastante, fazendo bastante exercícios. A prática você vai passar com esses pontos aqui, hein? Tenho certeza. Olha só. Opa, um professor propôs um trabalho em um grupo de alunos empregados um conjunto de 14 bolas de diferentes tipos de plásticos. Para montar um modelo com bolas e varetas da estrutura molecular do acetato de etila, fórmula molecular C6H8O2, está lá. Ele deu a fórmula C6H8O2. Tá aí os conjuntos de bolas. Opa, C4, senão dá 14, né? C4H8O2. Tá aí, C4H8O2. E disse assim: as bolas de plástico tinham tamanhos diferentes, pequenas, médias e grandes. Claro que ele vai associar o C de carbono, o H de hidrogênio, o O de oxigênio com pequena, média e grande. Você vai ter que fazer isso. Com certeza vai vir isso. Vamos ver se é isso mesmo? Pequenas, médias e grandes. Suas massas em gramas eram iguais aos valores das massas molares. Tá aí, ó. Na prova você tem a tabela. Na tabela é dado para você não precisa decorar, ó. Isso aqui tá lá na prova. O carbono vale 12, o hidrogênio vale 1 e o oxigênio vale 16. Olha lá, ele tá falando que ele diz assim que os valores das massas eram igual os valores das massas molares dos elementos carbono, hidrogênio e oxigênio. Quer dizer, você tem as massas aí. Então, os valores é a mesma massa. Em escala ampliada para centímetros, seus raios tinham a mesma ordem e tamanho dos raios atômicos dos átomos que representavam. Então, na leitura, a gente observa duas variáveis aí. Primeiro, uma é a massa, que está aqui, ó. Massa, está resolvido o problema.
E outra variável que ele deu importante é o raio. O raio, que na verdade, se você pegar, como ele está falando de bola, ó, o raio é a distância do centro até uma extremidade. Isso aqui é o raio. E se você pegar 2 vezes o raio, você tem o diâmetro. Então o diâmetro, que é 2 vezes o raio, dá o tamanho da bola. E quanto maior o raio, maior o tamanho da bola. E o que a gente vai observar, e o que você vai olhar na tabela, e o que a gente vai ver com detalhes quando a gente estudar a tabela periódica, que é um dos tópicos que cai na prova do CFO, que é o tamanho dos raios dos elementos. Na tabela periódica, uma representação simples da tabela está aqui, ó a tabela aqui, ó. Você tem lá o hidrogênio, aí você tem os outros elementos aqui, e aqui, ó, representação simples da tabela. A tabela está aqui, ó. A tabela está aqui. Tá o hidrogênio, aqui tem o hélio, aí ele fala que tem o carbono, que está aqui, tem oxigênio, está aqui. É a primeira representação de tabela que você tem, e na prova vai ter a tabela para você, tabela periódica. E na tabela, se você pensar, essas linhas aqui, ó, horizontais, eu já estou adiantando um tópico que a gente vai ver com detalhes, são as camadas da eletrosfera que você tinha lá, K, L, M, N, O, P, Q. As camadas. Então, quanto maior o número de camadas, maior vai ser o raio. Então eu entendo que o hidrogênio, como está em cima, e as camadas, quer dizer, o átomo tem um núcleo e por fora tem as camadas, ó, K, L, M, N, O, P, Q. Essas linhas aqui horizontais estão representando as camadas. Então, quanto mais embaixo o elemento está na tabela periódica, se você observar o carbono e o oxigênio, ele tem maior raio do que hidrogênio, que está em cima. E outro detalhe importante que depois a gente vai ver com aprofundamento é que o número de elétrons aumenta para a direita na tabela. O número de elétrons aumenta para a direita na tabela periódica. Então tem assim, ó. Se eu tenho mais elétrons por fora e por dentro eu tenho mais prótons, quanto mais elétrons eu tiver, mais os elétrons serão atraídos pelo núcleo, os prótons. Significa na prática que o oxigênio atrai mais elétrons que o carbono. Se o oxigênio atrai mais elétrons que o carbono, porque o oxigênio tem mais prótons, ele atrai mais, o tamanho diminui. Então o tamanho do átomo vai ser assim, ó. Primeiro, o hidrogênio, depois o oxigênio e depois o carbono. O hidrogênio tem raio menor porque está em cima. O oxigênio tem raio menor porque tem mais elétrons, atrai mais, diminui. Estou falando de uma linha vertical, estou falando de uma linha horizontal. Então, a ordem de raio, a ordem de tamanho está aqui, ó. Hidrogênio, oxigênio e carbono. Ah, eu achei difícil essa parte, professor, de raio. Não fica preocupado que a gente vai aprofundar isso aí. Aqui a gente vai com detalhes na prova do CFO para vocês, tá? Então, ó, por enquanto, numa primeira passada a gente já entendeu que são duas variáveis. Uma é a massa e outra é o raio. E que o raio do hidrogênio é menor do que o oxigênio, que é menor do que o carbono.
Muito bem, porque ele está falando que faz a representação aí dos elementos. Então vamos seguindo, vendo o que ele diz sobre essas bolas de plástico que representam as características de tamanho e massa dos átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Os alunos concluíram. Agora vem, a gente vai analisar as proposições. Vamos analisar as proposições que eles estão falando aí, hein? Ele vai falar do raio e vai falar de massa também, as duas variáveis, é provável. Vamos ver. As bolas que representam os átomos de hidrogênio eram as pequenas. É verdade, isso mesmo, ó. Hidrogênio eram as pequenas, tá aí, ó. Menor raio. Vamos aprofundar isso, hein? Menor raio eram as pequenas, o hidrogênio. E as que representam os átomos de oxigênio eram as grandes. Não! Os átomos de oxigênio eram as médias. As médias. As pessoas têm tendência a falar que o oxigênio tem um raio maior. Mas como o oxigênio estão na mesma camada da eletrosfera e o oxigênio tem mais elétrons do que o carbono, atrai mais, o oxigênio é menor do que o carbono. Então o raio ficou hidrogênio, oxigênio e carbono. E ele está falando que a maior eram os átomos de oxigênio. A proposição está errada, a afirmativa errada. Vamos para 2, hein? 2, agora está falando de massa. Primeira foi raio, que a gente descobriu, hidrogênio, oxigênio e carbono. 2. A massa total das bolas grandes correspondia a 6 vezes a massa total das bolas de tamanho pequeno. Bem, eu já sei que a bola grande é o carbono. Eu já sei que esse valor é dado. Eu não preciso decorar isso. Então, quantos carbonos eu tenho aqui? 4. Eu quero saber a massa deles. O que eu faço então? Eu pego a massa do carbono e multiplico por 4. Eu vou analisar o carbono então. As massas é dadas, hein? Você não vai precisar decorar. Então, eu vou calcular. Vou comparar agora, ó, na proposição 2, o carbono, que é a maior, com o hidrogênio, que é menor. Então, cada carbono é dado, você consultou, sempre fiz isso para a pessoa não esquecer. Vou fazer pelo carbono, vai ficar 12 vezes 4. 12 vezes 4 dá 48. Tá aí, ó, a massa do carbono, 48. 48 é a massa da bola do carbono, em unidades, que pode ser mol, que pode ser gramas, na unidade que ele dá. As bolas grandes correspondiam a 6 vezes a massa total das bolas de tamanho pequeno. Bola pequena é hidrogênio, então vou lá calcular hidrogênio. Hidrogênio, então hidrogênio é 1, então vai ficar 1 vezes 8. 1 vezes 8 dá 8. As bolas grandes correspondem a 6 vezes a pequena. Vou fazer essa conta. Peraí, ó. 48 dividido por 8. Isso aqui dá 6. É verdade. Então a proposição é verdadeira, ó. As bolas grandes, carbono, correspondem a 6 vezes as bolas pequenas, hidrogênio. Proposição verdadeira, tá certo? Que beleza! Maravilha, hein? Proposição está certa. As bolas grandes correspondem a 6 vezes as bolas pequenas. Proposição verdadeira. Lembrou? Raio de hidrogênio é menor que o raio do oxigênio, que é menor do raio do carbono, que daqui a pouco a gente vai ver isso com profundidade também. Não vai ficar nenhuma dúvida, hein? Bacana, né? A gente está cercando bem a prova do CFO, que você vai chegar na prova com uma firmeza, com uma segurança total para fazer a questão, porque a gente está sendo específico aqui nas nossas resoluções. A 3, vamos analisar a proposição 3? A 3 diz assim, ó. A 3.
A massa total das bolas pequenas, já sei quando vale as bolas pequenas, já calculei, 8. 8. Correspondia a 1/4 da massa total das bolas de tamanho médio. Bola de tamanho médio é oxigênio, é dado, já foi, você pode consultar, não precisa decorar, ó. Aqui hidrogênio é 8, que é 8. E a bola de tamanho médio é oxigênio, 16. E quantos oxigênios eu tenho aqui? 2. Então vou fazer oxigênio. Oxigênio, aqui hidrogênio, aqui é oxigênio. Como eu tenho 2, vai ser, é dado, oxigênio vale 16. 16 vezes 2, 32. E se eu dividir 32 por 8, dá 4. Dá 4. E ele diz assim, ó, a massa total das bolas pequenas é 1/4 da massa total das bolas de tamanho médio. 32 por 4. Legal, é isso aí então. 8 é 32 por 4. Então é 1/4 da bola de tamanho médio, que é de oxigênio. Fechou na 2, fechou na 3, a 1 está errada. Legal! Falso, verdadeiro, verdadeiro! Muito bom! É isso aí! Para resolver a questão, o que a gente usou, hein, pessoas? Primeiro, situação do raio, que a gente descobriu que o hidrogênio é o menor de todos, o oxigênio é o intermediário e o carbono é o maior. Foi o primeiro ponto que a gente usou. Segundo ponto que a gente usou foi que as massas, dadas as massas, fizemos os cálculos e chegamos na proposição. Questão boa, legal, hein? Vamos seguindo, não para. Questão de número 7, concentração. Agora vamos para 7. Estamos andando com conteúdo, não está parando. Falando ainda da primeira parte, vamos para 7 agora. Fazendo bastante questão. Vocês vão refazer a questão com calma em casa, vão tirar suas dúvidas lá, bonitinho. Questão de número 7, vamos para ela. Diz assim a 7. A concentração crítica de elementos essenciais nas plantas é a concentração mínima necessária para o seu crescimento. E pode haver variação de uma espécie para outra. Sobre as necessidades gerais da planta, na tabela são apresentadas as concentrações típicas do elemento por massa da planta seca para alguns elementos essenciais. Por exemplo, o nitrogênio, eu preciso de 1,5 vezes 10 a quarta miligrama por quilo de planta seca. O fósforo, eu preciso de 2 vezes 10 a terceira miligrama, porque na tabela ele dá o elemento, ó, e dá miligrama por quilo. 2 vezes 10 a terceira miligrama por quilo de planta seca. Muito bom. Miligrama do elemento por quilo da planta. Miligrama do elemento por quilo da planta. Só para não ter nenhuma dúvida, ó. Por exemplo, ó, tem a substância, ó, essa aqui, ó, amônia. Olha essa substância, amônia. Amônia é um gás da refrigeração. Eu já sei que isso é uma substância composta. Nessa substância composta, por que é uma substância composta? Ó? Porque tem dois elementos, um é o nitrogênio e outro é o hidrogênio, na combinação de 4 átomos. Na substância amônia, eu tenho o elemento nitrogênio e o elemento hidrogênio. Substância composta, amônia, gás de refrigeração, tá aí.
a amônia. Ele dá só os elementos pela massa de planta C, que dá a quantidade que tem em miligramas. Ah, e tem mais, olha lá. Enxofre, 1 vezes 10 a terceira. O ferro, 1 vezes 10 ao quadrado. E o manganês, 5 vezes 10 a primeira. Ele deu a constante de Avogadro. Que é... O que significa isso aí? Ó? Constante de Avogadro. Constante de Avogadro. O que significa isso? Constante de Avogadro. Ó, o que significa? Significa que quando eu tiver a massa da substância, por exemplo, ó, CO. CO é o famoso monóxido de carbono. Estou falando que substâncias que caem na prova, tá? Aí eu tenho dois elementos, carbono e oxigênio. Se eu for calcular a massa dessa substância, como eu falei, é dado, tá lá, eles vão dar a tabela para vocês olharem a massa dos elementos. Carbono vale 12, o oxigênio vale 16. Se eu for calcular essa massa aqui, pessoas, ó o que eu vou fazer. Eu vou pegar 12 mais 16. Sempre quando eu tenho a massa, eu transformo em grama. 12 mais 16 dá 28. 28 gramas. E sempre quando eu tenho a massa de uma substância, no caso aqui do monóxido de carbono, esse gás cai bastante na prova da GV, por isso que eu estou dando o exemplo dele. Esse gás é aquele gás que a pessoa fica asfixiada durante um incêndio. A pessoa morre asfixiada devido ao monóxido de carbono, CO. O CO que vai matar a pessoa asfixiada. Sempre quando você pegar as massas e calcular, você faz para que eles chamam de 1 mol. 1 mol, porque aqui na frente não tem nada, é 1. Então você fala que é 28 gramas por mol. 28 gramas por mol. E 1 mol de qualquer substância, que no caso aqui do monóxido de carbono, que eu dei de exemplo, inventei uma agora aqui, ó. 1 mol de 28 gramas vai ter sempre o número de Avogadro que ele deu aí, ó. Que o número é 6 vezes 10 a 23. 6 vezes 10 a 23. Vocês estão vendo que está escrito aí assim, ó. 6 vezes 10 a 23. Mol a menos 1 significa que é por mol. Para cada mol, para 1 mol. Por isso que a gente fala mol a menos 1 por mol. Então, ó, sempre 1 mol eu vou ter 6 vezes 10 a 23 unidades. No caso da minha unidade aqui é o monóxido de carbono, que é uma molécula do gás que é asfixiante, que impede a troca gasosa entre o gás oxigênio e o gás carbônico. Então tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá aí. Está explicando para vocês o que é 1 mol, hein? A massa transformada em gramas vale 1 mol. E 1 mol de qualquer substância eu tenho 6 vezes 10 a 23, porque ele citou, então eu também estou citando. Tá legal? E explicando. Aí ele fala assim: a partir dos dados da tabela, pode-se afirmar que a concentração típica de manganês e o número de átomos de fósforo para 100 kg de planta seca são. Detalhe, olha só o que ele fez aqui nas proposições. Olha lá, ó. Concentração ppm. ppm significa o quê? ppm é parte por milhão. Ou seja, como funciona isso? É uma parte por 1 milhão. Na prática é 1 dividido por 1 milhão. Por exemplo, 1 dividido por 1 milhão. ppm, parte por milhão. Por exemplo. Quer ver, ó?
Pegar o do problema. A gente já fez isso hoje. Já fizemos nessa aula. 1 quilograma vale quantas gramas? 1000. Então aqui, ó, é vezes 1000. Tá vendo? Ó, fiz pequenininho aí, ó. 1 quilograma vale 1000 gramas. 1 quilograma vale 1000 gramas. 1 grama vale quantos miligramas? 1 grama vale 1000 miligramas. Então multiplica por 1000. Então, de quilograma para grama multiplico por 1000. De quilograma para miligrama multiplico por 1000. Então, de quilograma direto para miligrama, eu multiplico por 1000 vezes 1000. 1000 vezes 1000 dá 1 milhão. Então, aqui é vezes 1 milhão. Tá lá, ó. De quilograma para miligrama é vezes 1 milhão. Então eu estou multiplicando por 1 milhão. Estou multiplicando por 1 milhão. E ele quer partes por milhão. Uma parte. Então entendi, ó. Uma parte por 1 milhão. Então 1 quilo vale 1 milhão de miligramas. Eu posso entender que 1 quilo vale 1 milhão de miligramas. Se eu pegar 1 miligrama, 1 miligrama por quilo é 1 ppm, porque 1 quilo vale 1 milhão de miligramas. Então isso aqui é 1 miligrama por 1 milhão de miligramas. Que legal! 1 miligrama por quilo é 1 miligrama por 1 milhão de miligramas. Então eu tenho isso aqui que eu chamo de 1 miligrama por quilo é 1 ppm. Uma parte por milhão. Tudo bem? Aí, ó. Uma parte por milhão, ppm. Tá aí, ó. 1 miligrama por 1 quilo, uma parte por milhão. Só que no problema, ele quer saber, pode-se afirmar que a concentração típica do manganês, vamos procurar na tabela, o manganês, está lá, a manganês é o último, hein? Mn, símbolo do manganês, está lá, manganês é Mn, Fe é o ferro, o S é do enxofre, o nitrogênio é o N, K potássio, Ca é o cálcio, Mg é magnésio, Mn manganês. Ele quer saber a concentração do manganês em parte por milhão. Ele está dizendo aí, ó, que é 5 vezes 10 a primeira. 5 vezes 10 a primeira. Se eu olhar na tabela ela me diz assim, ó lá, miligrama por quilo, já tá em parte por milhão, a gente deduziu lá, ó, miligrama por quilo já tá em uma parte por 1 milhão, miligrama por quilo é 1 miligrama por 1 milhão de miligramas, já tá em parte por milhão, então aqui já tá em ppm, e ele disse que no manganês, eu vou olhar na tabela aí, ó, eu olho no manganês, que é, ele quer saber do manganês, que é 5 vezes 10 a primeira. Opa! 5 vezes 10 a primeira do manganês, Mn, olha lá, manganês, 5 vezes 10 a primeira. 5 vezes 10 a primeira é 5 vezes 10, porque 10 a primeira é 10, isso aqui dá 50. Então deu. E ele falou que é por quilo de planta seca. Então isso aqui dá exatamente 50 miligramas por quilo de planta seca, que é igual a 50
ppm. Legal. Manganês está resolvido. 50 ppm, 50 partes por milhão. O manganês resolvi, 50 partes por milhão. Vem a parte 2. Mas ainda tem mais, ó, já saiu uma letra lá, tá valendo. Opa, será que é A mesmo? Ah, não, pode ser A, pode ser a B, hein? Porque a deu 50, a B também deu 50. Agora, o fósforo. O fósforo é para... Aí ele quer saber o número de átomos de fósforo para 100 kg de planta seca são, respectivamente... Então eu tenho que achar o fósforo na minha tabela para ver se é a A ou é a B. Cadê o fósforo? S enxofre, Fe ferro, manganês Mn. Tá lá fósforo. Achei. 2 vezes 10 a terceira. Então eu vou calcular agora do fósforo. O fósforo é 2 vezes 10 a terceira. Vou marcar as unidades para não perder. 2 vezes 10 a terceira miligramas por quilo. Detalhe, na proposição ele não disse por quilo, ele falou para 100 quilos. Vixe, eu tenho 2 vezes 10 a terceira miligramas por quilo. E eu quero para 100 quilos. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu quero para 100 quilos. 2 vezes 10 a terceira miligramas está para 1 quilo. Tá aí, ó. 1 quilograma. Sempre na escrita o K é minúsculo, hein? Não é maiúsculo, não. Por isso que eu faço K assim, para representar que ele é minúsculo. Porque no computador parece, dá para diferenciar bem naquele quando você coloca na letra, né? Só que aqui, ó, 2 vezes 10 a terceira miligrama por 1 quilo. Só que eu quero para 100 quilos. Para 100 quilogramas, eu coloco X. Tá aí, ó. Eu tenho uma regra de X. Eu vou resolver minha regra de X agora. Vai dar 2 vezes 10 a terceira por 1 quilo. Para 100 quilos eu vou ter X. Regra de X, eu vou multiplicar em X. Vai ficar, ó... Aqui eu multiplico por 100. Se eu estou multiplicando por 100 aqui, aqui eu vou multiplicar por 100 também. Quer dizer, aumentar duas casas. Então, meu x, se eu resolver isso aqui, ó, multipliquei por 100. Porque 1 vezes 100 dá 100. Aqui 2 vezes 10 a terceira vezes 100, aumenta duas casas. Vou fazer automático a conta, hein? O x vai dar 2 vezes 10 a quinta miligrama, tá aí, ó, pronto, 2 vezes 10 a quinta miligrama. Só que ele quer saber o número de átomos. Número de átomos eu lembro, tô lembrando do Avogadro. O Avogadro, lembra que é 6 vezes 10 a 23 que ele deu, só que é gramas por mol, gramas. E aqui está em miligrama. Para miligrama virar grama, eu vou lembrar do começo da questão de 1 grama vale 1000 miligramas. 1 grama vale 1000, multiplica por 1000. Para o miligrama virar grama, eu divido por 1000. Então, o meu x, que era 2 vezes 10 a quinta miligrama, se eu dividir por 1000... porque eu quero transformar em grama, né? Porque divido por 1000. Porque cada grama tem 1000 miligramas. Tá aqui, ó. Divido por 1000. Tô fazendo a conta. Tô representando a divisão por 1000. Corta o quarto. Corta miligrama, corta miligrama. Só deixando na potência de 10 que ele tá usando aí o 23. 10 a terceira. 1000 é 10 a terceira. Então, ó, divisão de fração, porque aqui, ó, isso aqui tá no divisor, 1000, 10 a terceira. 10 a quinta por 10 a terceira, você conserva a base, vai ser 5 menos 3. 5 menos 3 dá 2. Então, meu x vai ser igual a 2
Só que agora é 2, era 10 à quinta, virou 2 vezes 10 ao quadrado. Agora sobrou grama, que eu queria. 2 vezes 10 ao quadrado grama. Esse aí é o meu x, é o mesmo x que eu tenho aqui, só que representado em grama. Só que ele não quer isso, ele quer o número de átomos. É 6 vezes 10 a 23 gramas por mol. E ele está falando do fósforo. Do fósforo, que é o P. Tá lá, o fósforo, olha lá. Fósforo, tá lá. Agora está em grama. 2 vezes 10 ao quadrado, gramas. O que é dado também, que você não precisa procurar, você vai olhar na tabela e você vai achar lá que a massa do fósforo é igual a 31. A massa do fósforo é igual a 31. Tá lá, isso aqui é dado. Você não precisa decorar isso. O fósforo vale 31. Então, ó, 31 gramas por mol. Olha só, 31 gramas por mol. Então eu vou fazer isso aqui, ó. 31 que eu transformo em gramas por mol. Em 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 unidades. Cuidado aqui, ó. É 6 vezes 10 a 23 unidades em gramas por mol. Então, ó, o que eu estou tentando falar aqui, ó? Que em 31 gramas eu tenho 6 vezes 10 a 23 unidades. Isso aqui, ele dá. Em 31 eu tenho 6 vezes 10 a 23. Só que eu não tenho 31 gramas. Eu tenho quanto? 2 vezes 10 ao quadrado. Se em 31 gramas eu tenho 6 vezes 10 a 23, em 2 vezes 10 ao quadrado gramas, eu vou ter a minha próxima incógnita. Como esse aqui eu chamei de x, eu vou chamar de y. Então, em 2 vezes 10 ao quadrado, eu tenho y. O que eu vou fazer agora? É descobrir o valor do y. Descobrir o valor do y é realizar essa regra de... Agora o y, né, vai ficar... Vou montar ela aqui. Vai ficar 2 vezes 10 ao quadrado gramas, que multiplica 6 vezes 10 a 23 do fósforo. Esse 31 ele deu, é dado na tabela que 31 gramas vale 1 mol, e 1 mol eu tenho 6 vezes 10 a 23, dividido por 31 gramas, tá aí, ó. Corta grama com grama. Como isso aqui é átomo, ó, vou escrever aqui, ó, número de átomos. Átomos, tá sozinho, é átomos. Então, vai ficar assim, ó. 6 vezes 12. 2 vezes 6 dá 12. 12. Y é igual a 12. 10 ao quadrado por 10 a 23 dá 10 a 25. Porque eu somei potência de base 10, somos expoentes. 12 vezes 10 a 25 átomos. Tá aí. 12 vezes 10 a 25 átomos. Dividido por 31. Vamos falar mais ou menos. Se fosse 30, ó, seria 4. 12 por 3, 4. Então, ó, como é 30, vai dar mais ou menos aqui. Mais ou menos. Só para facilitar a conta. Então, meu y vai ser aproximadamente 4. Ou melhor, é por 30, né? 0,4. Porque é por 30. 12 por 3 é 4. Por 30 é 0,4. Vezes 10 a 25.
átomos. Só que deixa as respostas na notação científica, ó. Se aumenta uma casa aqui, meu y vai ser 4 vezes 10 a 24. 4 vezes 10 a 24 átomos. Tá aí, ó. 4 vezes 10 a 24 átomos. Aproximadamente 3,9 vezes 10 a 24. 4 vezes 10 a 24, que era 31, usei 30. 4 vezes 10 a 24 e 50 ppm. Então, o que a gente fez? Deu letra B. O que a gente fez para resolver a questão? Primeiro, a gente definiu o que é ppm, parte por milhão, miligrama por quilo. É um ppm. Como ele falou que tinha 50 miligramas por quilo, eu tinha 50 ppm. Segunda parte da questão é número de átomos de fósforo em 100 quilos de substância. A gente usou o mol, que a gente definiu o mol, que é o mol, é o número de Avogadro. Como a massa do fósforo é 31, o número de Avogadro é 6 vezes 10 a 23, 31 está para 6 vezes 10 a 23. O resultado que eu obtive em gramas de fósforo, 2 vezes 10 ao quadrado, está para y. Resolvemos a conta, deu 4, porque eu usei 30, era 31, então mais ou menos 3,9, que dá a letra B. Maravilha, exercício bom.